Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre adubação nitrogenada. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação, ok? Eu quero que você, produtor rural, tenha sucesso. Eu quero que você, produtor rural, seja satisfeito com a atividade pecuária, ganhe dinheiro. Que você ganhe dinheiro para comprar caminhonete, que você ganhe dinheiro para comprar casa, que você ganhe dinheiro para você fazer sua série do jeito que você quiser. Quero que você ganhe dinheiro, tá? A adubação nitrogenada é uma ferramenta importantíssima para aumentar a taxa de lotação e fazer o produtor ganhar dinheiro. Vamos seguindo com a segunda parte, hein? Você que não assistiu a primeira parte, já está no portal, primeira parte, adubação nitrogenada. Vamos falar sobre, nessa segunda parte, vamos falar sobre as fontes de nitrogênio. Quais são as fontes de nitrogênio que eu tenho disponível para adubação nitrogenada? Tem a ureia, as fontes mais importantes, mais usadas é a ureia, que tem em torno de 45% de nitrogênio, e o sulfato de amônia, que tem em torno aí de 20% de nitrogênio e 23% de enxofre. O sulfato de amônia tem uma vantagem, ele é fonte de nitrogênio e fonte de enxofre. Tá? A ureia, quais são as vantagens da ureia? Olha lá, a ureia tem uma alta concentração de nitrogênio, em torno de 45% de N. Com isso, ela tem um menor custo, o preço do quilo do nitrogênio sai mais barato, porque ela tem uma maior concentração de nitrogênio. Então, o quilo do N sai mais barato, se comparado com o sulfato de amônia, que tem menos. Ela tem uma maior solubilidade e um menor poder de corrosão. Então, essa é a ureia, tá? Quais são as desvantagens da ureia? Ela é apenas fonte de nitrogênio, se comparado com o sulfato de amônia, que é fonte de nitrogênio e enxofre. Tá? Ela tem um alto poder de acidificação do solo. Já falei que a adubação nitrogenada ela acidifica o solo. Tá? Ela, com o tempo, ela vai acidificando o solo, ela contribui para a acidificação do solo. Ela é fitotóxica para sementes, então você não pode misturar ureia com semente, e apresenta grandes perdas por volatilização. Na aula 1 eu falei que as maiores perdas referente à adubação nitrogenada são as perdas por volatilização, chega de 20 a 40%. Sulfato de amônio, vantagens, fonte de enxofre, olha lá, apresenta enxofre. É importante você, sempre que você adubar com nitrogênio, usar uma fonte de enxofre para manter a relação nitrogênio e enxofre. O enxofre também é importante para a planta. Então, adubando com sulfato de amônia, está fornecendo já nitrogênio e enxofre para a planta. Isso é uma coisa boa, tá? A desvantagem é que ela tem um alto poder de acidificação e um baixo teor de N. Tem só 20% de nitrogênio comparado com a ureia, que tem 45%. Então, às vezes, o valor do quilo do N pode ser mais caro com o sulfato de amônia em relação à ureia. Aqui nós temos todas as fontes de nitrogênio, a ureia, olha lá, o nitrato de amônio, que é uma outra fonte de nitrogênio, o nitrocálcio, o sulfato de amônia, as fontes mais comuns, né, a ureia e o sulfato de amônia, o DAP, nitrato de cálcio, salitre de potássio, nitrato de potássio e o MAP, que também é fonte de fósforo, né? Tanto o DAP quanto o MAP é fonte de fósforo e também fonte de nitrogênio, tá? Então aqui é mais uma vez as fontes, as fórmulas químicas aqui, ó, sulfato de amônia, a ureia, nitrato de amônio, cloreto de amônio, outras fontes aqui. Então os mais importantes aqui são o sulfato de amônia e a ureia, são as fontes mais usadas, né? Aqui mostrando aqui as fontes, né? Sulfato de amônia, aqui a ureia, aqui o fosfato de amônio, como é que é feito, né? No ácido sulfúrico e tal, só mostrando mais uma vez as fontes. As fontes, aqui mostrando a parte de índice salino lá, a possibilidade, o índice salino é o que? É a sua possibilidade que o fertilizante tem em causar salinização do solo, tá? Então mostrando aqui que o nitrato de amônio tem um alto, o nitrato de amônio e a ureia, elas têm esse índice salino. E o equivalente, né, aqui seria a quantidade a sua quantidade de carbonato de cálcio necessária para neutralizar 1000 kg de fertilizante nitrogenado. Então aqui está falando um pouco sobre esse poder de acidificação que esse adubo tem, né? Então o sulfato de amônia e a ureia apresentam
tá? Esse potencial de acidificar o solo, tá? Aqui mostrando também as fontes de nitrogênio dos adubos orgânicos. Então, os adubos orgânicos, como eu falei, a matéria orgânica ela apresenta uma boa liberação de nitrogênio. Solos com bastante matéria orgânica são solos que vão disponibilizar nitrogênio pela mineralização dessa matéria orgânica. Então, nós temos aqui o esterco bovino, tá? A maior fonte é o esterco bovino curtido, que vai ter em torno de 15% de N, tá? Esterco bovino fresco, esterco bovino curtido, esterco de galinha são fontes, né? São fontes de matéria orgânica, são fontes de nitrogênio, além também de nitrogênio, de fósforo, potássio. Não, um solo rico em matéria orgânica é um solo que vai disponibilizar esses nutrientes para a planta. Tá? Então, não só o nitrogênio, mas o fósforo, o potássio, o cálcio, aumenta a CTC do solo, tá? Então é sempre bom um solo rico em matéria orgânica. Se você puder utilizar adubação orgânica em seus pastos, em suas capineiras, vai ser muito bom, porque é fonte de nitrogênio, de fósforo, potássio e aumenta também a CTC do solo. Vamos lá, recomendação para adubação nitrogenada, moçada. Como é que chegamos no ponto crucial, né? No ponto importante, né? Como recomendar a adubação nitrogenada, tá? Vamos lá. Um dos parâmetros que pode ser utilizado é a quantidade de nitrogênio exigida para aumentar 1 UA por hectare. Isso é um parâmetro, tá? E o parâmetro que se usa para aumentar 1 UA por hectare é 50 kg de N para cada 1 UA adicional. Ou seja, 1 UA, né? 1 UA no período de verão, se você quer manter apenas uma unidade animal, você não precisa fazer adubação nitrogenada. Por quê? Porque a fixação biológica no solo já supre esse nitrogênio para manter uma produção forrageira para suportar 1 UA por hectare no verão. Acima de 1 UA por hectare, se você quiser aumentar de 1 UA para 2 UA por hectare, aí você vai aplicar 50 kg de N para cada 1 UA adicional. Tá? Então, por exemplo, um cara que quer 7 UA por hectare vai ter que botar em torno de 300 kg de N por hectare para obter essa 7 UA por hectare. Se ele quer 2 UA por hectare, o nitrogênio do solo supre. 1 a mais, eu tenho que colocar 50 kg de N por hectare. E assim vai. 3 UA por hectare, eu tenho que botar 100 kg de N, 150 kg de N. Pessoal, essa resposta ela vai aumentando com o tempo de adubação. Então, por exemplo, um cara que já aduba 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, eu tenho que colocar menos quantidade de N para 1 UA adicional. Então, um cara que já está com solo aí adubado, 5, 6, 7 anos, fazendo a correção certinha, colocando fósforo, potássio, o solo está com bom teor de matéria orgânica, às vezes 30 kg de N por hectare, já consegue aumentar 1 UA adicional com 30 kg de N por hectare. Mas inicialmente é em torno de 50 kg de N por hectare para aumentar 1 UA. Então, se o cara quer aumentar, se o cara quer colocar 3 UA é 100, 4 UA é 150, 5 UA é 200, 6 UA é 250 e assim vai. Lá, então 50 kg de N para cada 1 UA adicional que você deseja aumentar no período das águas. Então esse seria um dos parâmetros. Tá? E no início do trabalho de adubação intensiva, você vai utilizar em torno aqui de 50 kg de N por UA adicional. Tá? É mais ou menos isso mesmo. No início da adubação, você vai ter que colocar em torno de 50 kg de N para cada UA adicional que você quer aumentar. Então, se eu quero botar 5 UA por hectare, no início do trabalho de intensificação, eu tenho que colocar 200 kg de N por hectare para conseguir as 5 UA. Tá? Em sistemas de adubação mais intensiva, eu já posso diminuir, ó lá, 40 kg de N por hectare, eu já consigo, com 40 kg de N, eu já consigo colocar 1 UA a mais. Tá? E adubação intensiva a mais tempo, eu já consigo reduzir para 27 kg de N para 1 UA adicional a mais. Então, isso vai melhorando, né? 200 kg de N, 300 kg de N, eu já consigo colocar 10 UA por hectare. Mas é um trabalho de adubação intensiva com mais tempo. Olha lá, ó. Esse autor aqui, o Silva, ele apresentou resultados de 27 kg de N por hectare ano, 27 kg de N por UA adicional, em fazendas que adubam há 18 anos. Ou seja, em fazendas que já adubam há mais tempo, tá? 27 kg de N, se eu apliquei 27 kg de N, eu consegui botar uma UA adicional com 27 kg de N.
Então, por exemplo, o cara que aduba com 300 kg de N, ele consegue botar 11 UA por hectare. Mas quem está começando agora não vai conseguir. Quem está começando agora vai conseguir em torno de 6, 7. Em torno de 7 UA por hectare. Tá? Por quê? Porque o cara já faz tempo que aduba. Então o solo já está com a fertilidade do solo, a fertilidade do solo do cara já está muito boa, muito alta. A resposta é melhor. Tá? Olha lá, Silvio apresentou também resultados de 43 kg de N por UA em fazendas que adubam com 3 anos. Então nesse caso aqui, ó, 300 kg de N por hectare, eu ia conseguir 7 UA por hectare. Uma outra recomendação, pessoal, são os boletins. O primeiro boletim que eu vou apresentar aqui é o boletim 100 de São Paulo, a recomendação para adubação nitrogenada e adubação sulfatada, segundo o boletim 100 de São Paulo, Instituto Agronômico de Campinas. Tá? Então aqui ele faz a divisão aqui, ó, na formação e na manutenção, quilo de N por hectare. Recomenda-se a aplicação de nitrogênio, nesse caso, cerca de 30 dias após a germinação de sementes. Então, na formação da pastagem, você vai aplicar 30 dias após a germinação de sementes. É uma adubação de cobertura com nitrogênio. Na formação da pastagem, seria uma adubação em cobertura com nitrogênio. 30 dias após a germinação das sementes. Se for gramínea do grupo 1, 40 kg de N por hectare. Gramínea do grupo 2, 40 kg de N por hectare. E gramínea do grupo 3, 40 kg de N por hectare. Dependente da gramínea, se é grupo 1, 2, 3, o boletim 100 recomenda se aplicar na formação da pastagem 40 kg de N por hectare. Isso na formação do pasto, adubar, você vai aplicar 40 kg de N por hectare, 30 dias após a germinação das sementes, uma adubação em cobertura. E para a manutenção desse pasto, o grupo 1 você vai botar 80 kg de N por hectare para manter. O grupo 2 você vai botar 60 kg de N por hectare. O grupo 3, 40 kg de N por hectare. Pessoal, essa recomendação do boletim 100, ela não vai possibilitar altas taxas de lotação. Você não vai conseguir botar, por exemplo, 6, 7 UA por hectare nas águas com esse nível aqui de então é uma recomendação mais modesta para aquele produtor que quer, ele vai pôr aí 2, 3 UA por hectare, tá? Então essa é uma recomendação mais modesta para você ter taxa de lotação aí até 3 UAs por hectare, ok? E varia de acordo aqui com o grupo de espécie forrageira. O grupo 3, por exemplo, você vai botar menos, 40 kg de N por hectare, porque a resposta dessas plantas forrageiras à adubação é sempre menor. E em relação ao enxofre também, ele recomenda na sua formação colocar em torno de 20 kg de enxofre por hectare. E na manutenção também 20 kg de enxofre por hectare. É a recomendação do boletim 100, adubação nitrogenada junto com a adubação sulfatada. Tá? A quinta aproximação de Minas Gerais já é uma recomendação mais adequada para o nível de intensificação que você quer. Olha lá, ela já classifica em nível tecnológico baixo, médio, alto e muito alto. Então a quinta aproximação de Minas Gerais, né, que faz a recomendação para adubação para o estado de Minas Gerais e pode ser aplicada em várias regiões do Brasil, ela já recomenda um nível de acordo com a sua taxa de lotação. Isso já é uma coisa mais real. Olha lá, se eu quero colocar até 1 UA por hectare, 50 kg de N por hectare ano, uma aplicação no início das águas. Se eu tenho um nível médio de 1 a 3 UA por hectare, eu vou botar de 100 a 150 kg de N por hectare, aplicado 2 a 3 vezes, no máximo 50 kg de N por aplicação. Tá? Eu vou parcelar essa adubação em 3 vezes no ano. O nível muito alto, lá, eu quero 3 até 7 UA por hectare, eu já coloco 200 kg de N por hectare, isso parcelado em 4 aplicações durante o período das águas, no máximo 50 kg de N por aplicação. O nível muito alto irrigado, eu vou colocar de 300 até acima de 300 kg de N por hectare, tá? E eu vou parcelar isso em 6 aplicações de 50 kg de N por hectare. Então aqui essa recomendação já está uma coisa mais real, já está uma coisa para você. Se eu quero atingir maiores taxas de lotação,
eu vou colocar mais adubo nitrogenado. Se eu quero menores taxas de lotação, eu vou colocar menos adubo nitrogenado. Então, está de acordo com a sua taxa de lotação. Então, essa recomendação de Minas Gerais, ela é que mais se aproxima, né, que mais se adequa aí para os níveis mais intensivos de produção, ok? Ó, uma vez estabelecida a pastagem, deve receber sua primeira adubação nitrogenada 30 a 40 dias após a emergência, tá? Isso aqui se for adubação na formação da pastagem, ok? Então essa recomendação foi para esse esquema aqui, né, pessoal? Na formação da pastagem, você vai adubar em cobertura, tá? A Embrapa Cerrados, vamos lá, ó. A Embrapa Cerrados, ela recomenda de 40 a 50 kg de N por hectare em cobertura, 40 dias após o plantio. Então, na formação de pastagens, a Embrapa Cerrados recomenda aplicar de 40 a 50 kg de N, né, em cobertura, 40 dias após o plantio, na formação do pasto. E na manutenção, tá, indica em torno de 40 kg de N por hectare para um manejo mais extensivo. Ok? Aqui mostrando as recomendações de São Paulo, as recomendações da Embrapa Cerrados, e a recomendação de Minas Gerais, né? Tanto no estabelecimento quanto na manutenção. Olha lá, então São Paulo recomenda 40 kg de N aplicado em cobertura 40 dias após a sua germinação, e recomenda em torno aí de 40 a 80 kg de N, né, para manutenção. A Embrapa recomenda 40 a 50 kg de N na aplicação em cobertura, tá, e 40 kg de N para manutenção no sistema mais extensivo. Minas Gerais recomenda de 0 a 150 kg de N por hectare no estabelecimento, aplicando 60% desse nitrogênio em cobertura, ok? E 50 kg de N e na sua manutenção, 50 kg de N para o sistema extensivo, 100 a 150 para o sistema médio, 200 a 30 para o sistema mais intensivo, tá? Então é um resumo desses três boletins: IAC, Embrapa Cerrados e aqui da aproximação de Minas Gerais, ok? Minas Gerais é o que mais me agrada, porque ela divide de acordo com o sistema. 50 kg de N para o sistema extensivo, 100 a 150 kg de N para o sistema médio, né, e 200 a 300 kg para o sistema muito intensivo. Trabalho aqui na Embrapa Rondônia, né, Embrapa Rondônia, para os sistemas de produção mais intensivos, sugere a aplicação de 80 a 120 kg de N por hectare anualmente, parcelado em 3, 4 aplicações durante o período chuvoso, a intervalo de 30 a 45 dias. Então essa já é a recomendação, tá, que foi feita pela Embrapa Rondônia nessa publicação aqui, ó, calagem e adubação para pastagens de pânico máximo cultivar Tobiatã em Rondônia. Então, para pânicos ou sistemas mais intensivos de produção que usam pânico, então Tanzânia, Tobiatã, Mombaça, Zuri, a Embrapa Rondônia recomenda em torno de 80 a 120 kg de N por hectare, parcelado em 3, 4 vezes, aplicados a intervalo de entre 30 e 45 dias no período chuvoso. Embrapa Acre, no trabalho da Embrapa Acre, a recomendação, o título é esse aqui, o título desse trabalho é recomendação de calagem e adubação para pastagens no Acre. Esse autor aqui, Embrapa Acre, na formação aplicar 50 kg de N 35 dias após o plantio, na manutenção 50 kg de N no início do mês de março, e para sistemas mais intensivos de 100 a 200 kg de N você vai parcelar em torno, em cada dose no máximo 50 kg de N, por dose, ok? Então a Embrapa Acre já está mais de acordo com o boletim. A Embrapa Acre já se enquadra também próximo às recomendações de Minas Gerais, que de acordo com o sistema intensivo, extensivo ou médio, recomenda mais ou menos adubo nitrogenado, tá? Aqui, pessoal, é uma recomendação para adubação nitrogenada
né, para braquiárias no cerrado. Tá? A fonte Embrapa também, Embrapa arroz e feijão. Então aqui, ó, se eu tenho braquiária, então ela já faz aqui, ó, recomendação de adubação nitrogenada para o gênero braquiária, de acordo com o grau de adaptação às condições de fertilidade do solo. Então aqui, braquiária decumbens. Qual o grau de sua adaptação à fertilidade do solo? Baixa. Quantos quilos de N por hectare ano eu posso colocar no máximo, né? Quantos quilos de N por hectare ano que eu posso colocar no máximo para uma braquiária decumbens? No máximo 100 kg de N por hectare ano. Porque ela não vai responder mais do que isso uma adubação nitrogenada. Mesma coisa para esse outro capim aqui, braquiária umidícola. Qual o máximo que eu posso colocar? 100 kg de N por hectare ano, porque a braquiária umidícola não vai responder mais do que isso em produção de forragem, não vai responder a uma dose acima de 100 kg de N por hectare ano. Então o máximo que ela vai responder é até 100 kg de N por hectare ano. A mesma coisa, já a braquiária rosesiense eu posso colocar até 150. Já a braquiária brisanta, lá, já posso colocar de 200 a 250 kg de N por hectare ano, porque ela já vai ter uma resposta melhor à adubação nitrogenada. Já a brisanta MG4 também, 260. Já a MG5 responde mais ainda, ó, 250 a 300 kg de N por hectare ano, tá? Então ela já tem uma média alta exigência de fertilidade do solo. Essas duas aqui, ó, exigem solos de baixa fertilidade. Essas aqui, solo de média fertilidade. Então, de acordo com a resposta à adubação forrageira, de acordo com a espécie forrageira, eu vou aplicar mais nitrogênio ou menos nitrogênio. Tá? A braquiária decumbens e a umidícola se adaptam bem a solos de baixa fertilidade. Então, no máximo 100 kg de N por hectare ano. Se eu colocar acima disso, eu vou estar jogando dinheiro fora. Já as braquiárias, já a braquiária MG5, já respondem bem à adubação nitrogenada. Eu posso colocar mais, então ela vai produzir mais folha. Tá? Aqui, a mesma fonte, recomendação de adubação nitrogenada para o gênero braquiária, de acordo com o sistema de pastejo. Então aqui, já é de acordo com o sistema de pastejo. Um sistema contínuo extensivo, onde eu vou botar 0,5 a 0,8 A por hectare, 50 kg de N por hectare ano. Tá? Eu não concordo com isso aqui. Eu acho que 50 kg de N por hectare ano dá para você colocar pelo menos 2 UA por hectare. Tá? Uma adubação no início das águas. O sistema contínuo intensivo, ou seja, de 0,8 a 1,5 UA por hectare, 100 a 150 kg por hectare. Eu também não concordo. Eu acho que 100 a 150 kg por hectare ano, você tem que colocar pelo menos 2 UA, 2 a 2 UA e meia por hectare. Tá? Mas tudo bem. Estou citando a fonte. Rotacionado extensivo, 2 a 3 UA por hectare, 200 a 300 kg por hectare. Pessoal, 300 kg por hectare já é para mim ter pelo menos esse nível aqui, ó, de 3 a 6 UA por hectare. Vão seguindo. 3 a 6 UA por hectare, 300 a 350, 6 a 7, 350 a 400 kg por hectare. Tá? Então, você vai parcelar essa adubação para colocar no máximo aí de 50 kg de N por hectare por aplicação. Sempre parcelar, por quê, pessoal? Quando você parcela, você minimiza as perdas por volatilização. Pessoal, o que importa é o seguinte: a adubação nitrogenada, ela vai estimular a produção de matéria seca, vai ter maior produção de folhas, a folha vai ter mais proteína, tá? Eu vou ter maior produção de matéria seca, ok? A adubação nitrogenada vai estimular a produção de folhas e perfilhos, você vai ter mais matéria seca. Com isso vai permitir um aumento da taxa de lotação animal nas águas. Olha só, né? Aqui adubação nitrogenada e aumento na taxa de lotação. A adubação nitrogenada e lotação esperada, o A por hectare no período das chuvas. Tá? Quando eu coloco 50 kg por hectare, espera-se que eu tenha em torno de 2 a 3 UA por hectare. É isso que eu estou falando para vocês. 100 kg de N, 3 a 5 UA por hectare. 200 kg de N é o que eu tenho em torno de 50 a 10 UA por hectare, no período das águas, viu, pessoal? As águas. E 300 kg de N é esperado que eu tenha acima de 10 UA por hectare. Então, essa é a lotação esperada em UA por hectare no período das chuvas com a dose de nitrogênio aplicada. 50 kg de N, 2, 3 UA por hectare, 100 kg de N, 3, 5, 200 kg de N, 5 a 10, 300 kg de N acima de 10. Tá?
Então, isso aqui é fundamental, né, pessoal? Para manter uma alta taxa de lotação, eu preciso sempre adubar com nitrogênio. Não tem jeito. Eu vou adubar um ano que vem, não vou adubar. Você não vai conseguir ter, ó. Você vai ajudar o seu pasto num ano, mas no outro você não vai conseguir manter a mesma taxa de lotação. Se você adubou com 200 kg de N hectare ano nesse ano e ano que vem você não colocar nada, você não vai conseguir manter a mesma taxa de lotação. Então, para manter uma alta taxa de lotação, é necessário aplicações periódicas de nitrogênio. Ok? Então, sistemas intensivos de produção requerem adubações anuais com nitrogênio. Tá? A adubação nitrogenada vai aumentar a capacidade de suporte do pasto. Ok? Isso aqui a gente já falou, né? Então você tem que ter animal, tem que ter dinheiro para comprar animal para comer esse pasto. A adubação nitrogenada deve vir acompanhada da maior taxa de lotação. Para pagar a adubação nitrogenada, ela tem um custo. O benefício é você colher isso em carne, transformar isso em arroba, transformar esse capim em arroba. Se você adubar e largar o pasto lá e não colher, não transformar em arroba, acabou, você não ganhou dinheiro. Pessoal, chegamos a mais o final de mais uma parte da aula, tá? O que importa é o seguinte, pessoal, a adubação nitrogenada vai aumentar a sua produção de forragem. Com isso, vai aumentar a sua taxa de lotação. Aumentando sua taxa de lotação, você vai aumentar a sua produção de arrobas por hectare ano. Só que a adubação nitrogenada sozinha não resolve o problema. Ela tem que ser antes alicerçada por uma calagem, uma fosfatagem, uma adubação potássica, tá? E depois a adubação nitrogenada e por último a adubação com micronutrientes para você fazer o ajuste mais fino ainda, ok? Então, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário palestrante, esse é meu e-mail de contato. Professor, eu gosto de suas aulas, mas não sei como fazer, como aplicar. Pessoal, eu sou consultor, faço análise, interpretação de análise do solo, faço análise de viabilidade econômica da sua adubação, faço planejamento da sua área de produção de forragem, tenho várias planilhas que fazem cálculo sobre evolução de rebanho, sobre formulação de proteinado para águas, para seca, tenho planilhas que fazem cálculo de adubação, tenho custo de então eu tenho todas as ferramentas que você precisa. Se você quiser me ajuda, meu e-mail está aqui. Eu sou um consultor, então a minha informação eu cobro, né? Essa aula é de graça. Você está aprendendo o que eu sei, eu estou passando para você de graça. Se você quiser que eu faça algum serviço para você, né, tipo interpretação de análise de solo, tipo formulação de ração, tipo, eu quero que você planeje a minha fazenda. Eu faço e eu cobro pelo meu serviço, ok? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, esse é o Portal da Pecuária. O meu objetivo é levar informação de qualidade ao produtor rural e contribuir assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Tá? Eu quero que você ganhe dinheiro, que você tenha sucesso, seja próspero, ok? Eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. E como eu sempre falo também, um abraço e sucesso sempre!